Blue e Peppa são desenhos que se tornaram sucessos internacionais. Mas será que um é cópia do outro? Investigamos essa possibilidade a fundo e descobrimos todos os detalhes sobre isso. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Muita gente não sabe, mas os desenhos da Peppa e da Bluey têm nada menos que 14 anos de diferença, com Peppa tendo sido lançado em 2004, enquanto Bluey estreou na Austrália em 2018. E o fato é que, se tratando de animais infantis, a gente pode dizer sem medo que os dois desenhos são duas das maiores referências quando se trata de entretenimento, já que ambos têm muitas coisas em comum. E acredite se quiser, nada disso é por acaso. Isso porque o criador de Bluey, Joe Bruhn, depois de ter se formado em animação em sua terra natal, se mudou para a Inglaterra para trabalhar em vários desenhos animados que eram desenvolvidos por lá. Entre as várias animações que o australiano teve a oportunidade de contribuir, a mais famosa foi Peppa, onde ele teve um contato com o mundo da animação infantil de maneira muito mais intensa. E depois de 5 anos trabalhando no desenho, a gente pode dizer que ele pegou alguns pontos que gostou na Peppa, adaptou e melhorou outros que ele achou que não era tão bom, criando dessa forma esse fenômeno mundial que se chama Bluey. E exatamente por isso eles têm muitos pontos em comum. Ambos se inspiraram na faixa etária das duas personagens principais. Isso porque desde 2004 a gente sabe que a Peppa tem 4 anos de idade, que é entre 2 e 3 anos mais nova que Bluey. Em Peppa, a gente viu que no episódio Regras do Jogo da 3ª temporada, ela comemorou seu 7º aniversário. Isso indica uma diferença que existe entre os dois desenhos, onde a gente vê que a Peppa nunca fica mais velha, ao contrário de Bluey. Nesse sentido, se a gente considerar que cada um dos mais de 300 episódios da Porquinha Cor-de-Rosa corresponde a um dia, podemos dizer que no episódio Minha Festa de Aniversário, a Peppa fez 5 anos de idade, mas talvez isso não aconteça. Em todo caso, a gente pode dizer que mesmo que a criação da cachorrinha azul tenha sido inspirado na porquinha, nesse quesito Bluey é mais interessante. Afinal de contas, os próprios espectadores continuam crescendo, e ao verem seu personagem preferido ficando mais velho, se identificam. E se você gosta dos dois desenhos assim como a gente, comenta aqui embaixo #dupla. Outro ponto em comum que a gente encontra em ambos os desenhos é que tanto Peppa como Bluey, além de serem protagonistas, também são irmãs mais velhas, como George de um lado e a Bingo do outro. Inclusive, se a gente parar pra pensar, vamos perceber que a irmã mais nova da cachorrinha azul tem exatamente a mesma idade da porquinha cor-de-rosa. Fora isso, a gente sabe que nos dois desenhos as duplas de irmãos dividem o mesmo quarto, com Peppa e George dormindo em uma beliche, enquanto Bluey e Bingo dormem em camas separadas, mostrando que realmente nesse quesito a cachorrinha azul acabou realmente imitando a Peppa, só que fez de uma forma melhor, separando as camas das garotas. A relação entre as irmãs é bem melhor do que a dos dois porquinhos, já que de vez em quando a Peppa faz algumas maldades meio pesadas com o George, mesmo que a gente saiba que no fundo ela gosta bastante dele também. Mas a verdade é que pelo fato de serem um pouco mais velhas, a gente não pode dizer que as duas eram diferentes quando tinham a mesma idade. Tanto Peppa como Bluey têm a característica de terem vários amigos diferentes, e em ambos os casos a gente vê que existe uma grande diversidade de espécies, sendo que no caso da porquinha são de animais diferentes, como ovelhas, elefantes, coelhos, raposos e muitos outros. Em Bluey, seus amigos são de raças de cães diferentes, incluindo poodles, beagles, border collies, bulldogs e muito mais. Então a gente pode dizer que nesse ponto os criadores de fato entenderam que o ideal seria criar uma grande diversidade de amigos para a personagem principal. Só que a grande diferença entre os desenhos está no fato de que a gente vê em alguns momentos a cachorrinha azul fazendo amigos que normalmente não estudam com ela, como é o caso do Jean-Luc no episódio Acampamento, além da Winnie, que ela conhece no parquinho, e Doodle, que é sua vizinha e amiga de infância. Bluey expande ainda mais o mundo da amizade nos seus episódios, tornando tudo mais realista.
Se tem uma coisa que o criador de Bluey sabe sobre Peppa Pig, é acerca do design dos seus personagens. Afinal, ele trabalhou como animador na série. Mas a gente pode dizer que apesar deles serem mais bem elaborados que no desenho da Peppa, eles ainda têm traços simples e agradáveis. Então podemos dizer que a concepção deles foi muito aprimorada de um desenho para o outro, tornando Bluey melhor nesse aspecto. Já em Peppa, a gente pode ver que a intenção era fazer com que o desenho parecesse que foi feito por uma criança, e não por animadores profissionais, o que também é legal, mas nesse caso, Bluey é bem melhor. Podemos dizer também que Joe Broom se inspirou em Peppa ao criar a abertura de Bluey, já que em ambos a gente nota que o foco total é só na família. Só que mais uma vez a gente pode dizer que o desenho aprimorou e muito a música tema de abertura. Isso porque a da Peppa é bem legal e divertida, mas os membros da família Pig são apresentados um a um, e eles dão um ronco na apresentação. Em Bluey também cada membro da família é apresentado individualmente, mas isso acontece enquanto cada um deles está dançando uma música bem animada e divertida. E ao final a gente vê a Bluey dando seu típico rodopio e pulando no centro da tela onde ela tá sozinha. Diferenças sutis, mas que do nosso ponto de vista tornam a abertura da Bluey bem mais legal, já que até dá vontade de dançar junto com a família Hiller. E você, também tem essa mesma vontade? Deixa aí nos comentários. Outro ponto entre os dois que é bem parecido tá relacionado à rotina de trabalho. Fala pra mim, você já tinha percebido que nos dois, um dos pais trabalha fora e o outro em um escritório dentro de casa? Pois é, eu também demorei pra perceber isso. Mas o mais interessante é que os criadores de Bluey pegaram esse detalhe de Peppa Pig e aplicaram de forma invertida. Isso porque no desenho da Peppa a gente vê que o pai dela é uma espécie de arquiteto e engenheiro do seu mundo, e por isso trabalha fora. E a mamãe Pig tem um pequeno escritório em casa onde ela trabalha e fica mais próxima das crianças. Já em Bluey isso se inverte, com o pai das garotas trabalhando em casa e tendo um escritório. E tire fora, no aeroporto da cidade onde eles vivem. Então fica claro que a ideia foi manter o mesmo padrão, só modificando um pouco para não ficar igual. E como você é uma pessoa esperta, não vai perder a oportunidade de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Outro ponto que vemos a Bluey copiando da Peppa é a estrutura familiar, no sentido de tornar o desenho o mais realista possível. Isso porque vemos que nos dois casos, vários parentes dos pais são apresentados, como avós, tios, primos, e expandindo o universo familiar das duas protagonistas. Só que em Bluey isso é melhor explorado, já que a gente conhece tanto os avós maternos como paternos. E em Peppa, gente, até hoje nunca vimos os pais do Papai Pig, só os da mãe da Peppa. Isso me faz pensar, será que os coitados viraram bacon? Eu não devia pensar nisso. Socorro! Apesar de termos visto que os desenhos têm muitos pontos em comum, a gente pode dizer que tem um principal fator de diferença: os seus mundos. E a gente tá comentando do fato que os finais do desenho da porquinha são praticamente os mesmos sempre, onde tudo se resolve e todos acabam dando tanta risada que ficam caindo no chão de tanto rir, o que faz sentido, já que o público da Peppa normalmente é mais novo, e crianças precisam assistir histórias que tenham finais felizes. Por isso, o mundo da Peppa é, de certa forma, perfeito. Já no caso de Bluey, o desenho foi para as crianças, só que ele também foi desenvolvido de forma que os pais pudessem assistir. Por isso, nem sempre os finais são 100% felizes, como é o caso do episódio Jogo da Imitação, onde vemos que o pequeno pássaro acaba de fato falecendo. Além disso, a trama trata de temas bem complexos, como ser órfão, como é o caso da mãe da Bluey, a perda de filhos, como é o caso do casal Hiller, e até mesmo a dificuldade em ter bebês, citando a Brandy. Só que o mais legal é que em cada episódio sempre existe uma lição valiosa e um aprendizado que pode ser aplicado na vida real e torna o desenho da Cachorrinha Azul um sucesso, que a gente pode dizer que ainda não superou o da Peppa, porque esse tá há muito mais tempo no ar. Mas em questão de qualidade, Bluey já superou a sua inspiração. Só que mesmo assim eu tenho que admitir que eu gosto bastante dos dois e recomendo muito eles. Só que, gente, Bluey é a minha preferida. E qual dos dois é o seu preferido?
Deixa aqui nos comentários. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!